Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui de volta com vocês, né? Foram 3, quase 4 meses sem gravar, quase 4 meses sem trazer conteúdo para vocês. Então, hoje eu resolvi falar para vocês, conversar. Vamos conversar um pouco, né? Sobre o que estamos vivendo, sobre esse momento difícil que a gente está passando, né? Essa pandemia. E eu percebi que muitas pessoas, elas estão precisando de um auxílio, estão precisando de um apoio nesse momento difícil, né? Então, assim como eu eu estou sabendo lidar, né, com esse momento, então eu quero transmitir para outras pessoas que ainda não estão sabendo como lidar com isso. Passar para essas pessoas o que eu estou fazendo para me manter tranquila, para me manter em paz, para me manter no mesmo lugar, né? Sem surtar, né? Como dizem, sem surtar de que vai dar tudo errado, de que vai acontecer uma catástrofe. Não. Isso são pensamentos negativos que a gente não deve alimentar. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje. Eu trouxe aqui mais uma resenha do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. É o livro do Bispo Edir Macedo. Se você desejar comprar, pode entrar no site da Arca Center. Quando eu comprei aqui, ele estava de um valor, mas eu creio que no Arca Center ele esteja de outro valor, né? E é muito interessante, é importante que vocês comprem esse livro, adquiram esse livro, porque é de muita importância para a nossa vida. Porque principalmente para a gente que hoje muitas pessoas não contam com o auxílio de ninguém. Então a gente só tem a nossa fé em Jesus Cristo, que é ela que vai nos salvar, é ela que vai fazer a gente permanecer de pé, permanecer firme, permanecer confiante de que tudo isso aqui vai passar. Então eu gostaria de citar alguns trechos do livro, do capítulo 6, né, que fala: resistir ao diabo é rejeitar os maus pensamentos. E eu só não vou ler o capítulo todo, eu só vou ler umas partes que eu achei muito interessante e de importância trazer para vocês, que eu tenho certeza que, como me ajudou, vai ajudar vocês também. Ele fala assim: com relação aos pensamentos, um outro ponto a se destacar é que estamos vivendo dias em que o consumo da informação se tornou um vício. O ser humano nunca teve tanto acesso a noticiários, vídeos, artigos, pesquisas, opiniões e todo tipo de conhecimento útil e inútil. Estamos empanturrados com diversas vozes que trazem conteúdos a todo instante. Uma pausa aqui nesse parágrafo, né? Bom, ele fala aqui das notícias. Como estamos vivendo uma crise de pandemia, todos os dias, todas as horas, a todo momento que você ligar a televisão, todo momento que você for conversar com alguém, o assunto vai ser coronavírus. O assunto vai ser o que está acontecendo do outro lado do mundo em relação à pandemia. Então, agora, neste exato momento, nós estamos sendo alvos de notícias muito ruins. Infelizmente, a mídia, 90% da mídia não traz a notícia boa, né? De que pessoas estão sendo curadas. Mas 90% da mídia só traz a notícia de que pessoas estão morrendo, né? Que mais pessoas estão sendo contaminadas com esse vírus. Enfim, a nossa mente é um campo minado. Todo tipo de informação que a gente vê, que a gente ouve, entra na nossa mente. E se a gente não souber filtrar o que está entrando na nossa mente, a gente acaba ficando com a mente pesada, com a mente cheia, e muitas das vezes a gente acaba permitindo que aquilo afete, né? Que aquilo influencie a nossa vida de forma negativa. Então, o que ele fala aqui é que essas notícias, não é que a gente não deve ouvir, muito pelo contrário, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar atento a essas notícias, porque a gente precisa se prevenir, se precaver. Então, nós precisamos ouvir essas notícias. Me perdoem pelo barulho, pessoal.
Eu não estou num lugar muito bom para gravar hoje, mas continuando. Continuando aqui o parágrafo. Apesar de a maioria das pessoas no planeta ter acesso às múltiplas redes sociais e aplicativos de mensagens, nunca houve tanta desinformação, engano e confusão. Infelizmente, a mídia traz pra gente muita confusão, né? Eu vou relatar aqui o que aconteceu agora há pouco. Agora há pouco eu estava ouvindo o jornal local, na rádio, onde o jornalista estava falando, explicando sobre o vírus, né? Falando que há um suposto caso que poderia ser daqui, mas imediatamente ele desmentiu essa notícia. E eu vi que muitas pessoas começaram a passar essa informação adiante de que o coronavírus, de que uma pessoa supostamente mora aqui e ela foi contaminada, recebeu esse vírus, e esse seria o primeiro caso aqui do município de Alagoinhas, que é onde moro. Mas imediatamente o secretário da DIRES, ele desmentiu essa notícia. Porém, as pessoas elas estão passando outra informação, né, que passou inclusive no jornal da Rede Globo, o BATV, que é o jornal local, falando que foi daqui que surgiu esse caso, né? Que o primeiro caso aqui em Alagoinhas surgiu hoje. Mas na verdade não. Na verdade houve um equívoco, né? Na notícia. Então, para você ter uma ideia do quanto a mídia traz a confusão pra gente. Uma hora a gente ouve uma coisa, outra hora a gente ouve outra, e muitas das vezes a gente não sabe em quem acreditar. A gente não sabe em quem a gente acredita ou em que a gente deve se apoiar. Mas eu digo uma coisa para você: não devemos nos apoiar naquilo que a gente está ouvindo, mas a gente tem que ter base. Qual que é a base? Para mim, a primeira base, o que eu sempre faço, primeiro eu avalio qual é o jornal, se de fato é uma fonte segura. Depois eu avalio a notícia, se realmente aquela notícia for verdadeira, ela vai ser propagada de forma geral, mas em meios de comunicação confiáveis. Não costumo olhar meios de comunicação que sejam controversos, certo? Então, como ele diz aqui, o que seria para proporcionar interação, o aprendizado e o entendimento entre os usuários tem causado mais divisões, desencontros e decepções, justamente porque há pouca verdade em tudo que chega à mente das pessoas. Por isso, não se pode ignorar que aquilo que permitimos entrar em nosso interior é capaz de conduzir nossas atitudes e nossos comportamentos, além de definir o rumo da nossa vida. Eu queria continuar esse trecho eu até marquei aqui no meu livro, esse trecho eu achei ele de muita importância. A ciência reconhece, inclusive, que o pensamento pode produzir no corpo efeitos positivos ou negativos, dependendo da forma como a pessoa reage a ele. Portanto, eu arrisco em dizer que tudo que a gente pensa, arrisco não, é o que a ciência diz, eu acredito, é o que a Bíblia fala, que é um livro que eu sigo, a verdade que eu sigo. Então eu creio que tudo que a gente consome, tudo que chega à nossa mente, ele pode produzir efeito positivo ou efeito negativo. Então, se você permite que todas essas notícias, tudo isso que está acontecendo, afete a sua vida, venha chegar até a sua vida de uma forma negativa, pare agora. Pare agora. Não permita que toda essa notícia, não permita que tudo isso que está acontecendo no mundo venha ter efeito negativo em você, principalmente no nosso corpo, porque a nossa reação é conforme o que a gente está pensando. Se eu levanto aqui nesse exato momento para beber água, é porque no meu pensamento eu pensei, eu vou levantar e vou beber água. Então, se você começa a consumir todas essas notícias de forma negativa na sua vida, então ela vai ter efeito negativo, não só na sua vida, mas
no seu corpo, você vai ficar preocupado. Quantas pessoas neste momento estão preocupadas com o que vão comer? Estão preocupadas com o que vão, o que é que vai ser delas, da vida delas, da família delas daqui a 1, 2, 3 semanas, a 1 mês, 2 meses, não sei. Mas eu digo para você, não se preocupe, não se preocupe. Jesus, ele fala lá em Mateus que os passarinhos, eles não se preocupam e eles conseguem comida, porque eles não se preocuparam com a comida. Então ele fala que nós somos muito mais, Deus, ele olha pra gente não como ver um passarinho, a gente é muito mais importante para Deus. Então você acha mesmo que Deus, ele vendo tudo isso, ele não vai suprir as nossas necessidades? Muito pelo contrário. Se você se apoiar neste momento, a sua vida em oração, apoiar a sua vida em total apego à palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus, ele não vai te desamparar. Neste momento, é o momento para que a gente possa se apoiar, se fortalecer. Ah, mas como que eu vou fortalecer a minha mente? Como que eu vou parar de ouvir essas notícias? Um segredo meu. Eu levanto, oro, faço a minha oração a Deus, leio as notícias do blog do Bispo de Macedo, que fala sobre a fé, sobre como manter viva a fé neste momento tão difícil e nos outros momentos piores, né, que vão surgir ainda. Então eu costumo orar primeiro, depois eu leio, como e ouço as notícias sobre o que está acontecendo, justamente para que eu possa me prevenir, né, eu e a minha família. Mas logo em seguida eu passo o restante do meu dia desligada dessas notícias, então isso não me influencia mais. Há uns dias atrás eu estava, sim, pensativa em relação a esse assunto, mas não me deixei levar por esse assunto, não me deixei levar pelo medo, nem pelo pânico. Quando você se deixa levar pela fé que existe dentro de você, que Deus deu de graça para você, então você se mantém firme, então você se mantém forte. Comece a orar mais, comece a ler mais a palavra de Deus, comece a ler coisas que vão de fato te ajudar nesse momento. Não leia mais sobre essas notícias, leia para que você venha se prevenir e saber o que fazer nesse momento. Mas principalmente alimente 90% dos seus pensamentos tem que estar alimentados na fé. Na fé. A fé é razão, a fé é pensamento. A fé não é um sentimento. Você não sente, você apenas crê. Porque nós não vemos Deus. Eu não estou vendo Deus aqui. Eu não posso tocar nele nesse momento. Mas pela minha fé, que é o que eu creio, eu tenho certeza que ele está comigo. E que tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso vai passar. Vai passar. Eu não estou aqui pregando religião para você. Não estou aqui pregando um Jesus que desampara. Muito pelo contrário. É um Jesus que nos ampara, que sempre está com a gente. Jesus Cristo é o Deus Pai, que sempre está com a gente, que sempre olha pra gente. Toda essa situação ele tem visto a aflição das pessoas, mas essa aflição ela só vai cessar, esse medo, esse pânico só vai cessar quando a pessoa ela toma uma atitude de se render a essa fé, de se render a Deus e dizer, olha Deus, eu estou passando por esse momento, todos nós estamos vivendo esse momento e eu preciso de alguém, de algo que me mantenha firme, que me mantenha na fé. Então eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus ele vai vir ao seu encontro e vai te ajudar e vai te fortalecer. Não importa quem você seja, não importa se você... mas eu não sou evangélica, eu não sou cristã, eu não vou à igreja, eu não sou adepta à religião. Não importa. Deus ele não faz acepção de pessoas e não interessa se você diz, mas eu já fui de uma determinada religião. Não interessa. Isso não importa para Deus.
O que importa agora é que se você se render a Ele, se entregar para Ele, tenho certeza que Ele não vai te desamparar nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então, o meu recado para hoje, para esse podcast, é que você mantenha os seus pensamentos no alto. Mantenha os seus pensamentos em Deus. Não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para o seu passado. Esqueça o que passou. Olhe para frente. Para frente. Creia. Creia que toda essa situação em que estamos vivendo, que estamos passando, ela vai passar. Tudo passa. A palavra de Deus não passa. Tudo passa. Na Bíblia, lá em João 16:33, diz assim: no mundo tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem fala isso é o Senhor Jesus. Então, se Ele venceu o mundo, mesmo em meio a tantas aflições, a tantas coisas ruins que aconteciam, por que nós hoje, tendo o auxílio dele, nós não venceríamos? Então, fica esse recado para vocês, essa palavra. Eu espero que ela tenha ajudado você, que tenha enfrentado o medo, que tenha enfrentado o pânico. Eu espero que ela te dê coragem, te dê força para você continuar, porque é o que você vai precisar agora, é o que a gente vai precisar agora e também para os próximos dias após essa pandemia. Não é só para agora, mas sim também para os próximos momentos que vamos viver, para as próximas fases da nossa vida que vamos enfrentar. Nós vamos precisar dessa força, então busque a Ele todos os dias. Tire um momento do seu dia para orar, para agradecer e para que Ele venha te fortalecer, para que você possa continuar, para que você possa continuar olhando para frente, tendo forças para resistir aos pensamentos, para resistir às notícias ruins e para que você possa ter a paz que vem do Senhor Jesus. Tá certo? Bom, eu não vou prometer um próximo podcast amanhã, mas eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar você, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.